Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a primeira declaração do presidente Donald Trump sobre o Brasil e do que podemos esperar para as relações entre ambos os países. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. E, durante a cerimônia de posse e os eventos que se seguiram, Trump deu declarações fortes que indicam uma abordagem mais agressiva no campo diplomático, com uma dessas declarações chamando especial atenção, quando disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina, frisando em seguida que o Brasil e a América Latina é que precisam dos Estados Unidos. Essa fala reflete uma visão tradicionalmente protecionista de Trump, onde os interesses americanos são colocados acima de alianças ou acordos multilaterais. É interessante notar que, quando questionado sobre a proposta sino-brasileira para um acordo de paz na guerra na Ucrânia, Trump revelou desconhecimento sobre essa iniciativa, com essa falta de conhecimento sendo muito simbólica, demonstrando o pouco peso que o governo Trump parece dar à América Latina no contexto global. Ainda assim, Trump afirmou que está disposto a discutir propostas de paz, mas a sua postura enfatizou que qualquer engajamento internacional será condicionado aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, demonstrando um descompasso entre a abordagem multilateral de outros países e a estratégia unilateral de Trump. Em seu primeiro dia de mandato, Trump assinou uma série de decretos que sinalizam um retorno ao protecionismo, anunciando tarifas de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, retomando tensões comerciais com os vizinhos da América do Norte. Trump também teceu duras críticas ao BRICS, um grupo liderado pela Rússia e a China, na qual o Brasil está bastante engajado, com Trump mostrando-se profundamente irritado com a proposta do grupo para a criação de uma moeda para substituir o dólar como referência internacional. Em declarações anteriores, Trump rejeitou a ideia como inviável e ameaçou impor tarifas de 100% sobre os países do bloco caso essa proposta avance. Uma ameaça que não apenas sublinha o antagonismo entre Estados Unidos e BRICS, mas também reforça a dependência global do sistema financeiro liderado pelos americanos. É importante notar que a ideia para a criação de um sistema alternativo para pagamentos internacionais foi dada pelo presidente brasileiro Lula da Silva, o que significa que Trump pode encarar o Brasil como a personificação de uma proposta que ele detesta, por motivos bem óbvios. Do ponto de vista geopolítico, as tarifas e as ameaças contra o BRICS representam uma tentativa de preservar a hegemonia econômica americana, colocando em xeque relações importantes com parceiros comerciais e ampliando as divisões entre o Norte e o Sul global. Outro ponto crítico que afeta o Brasil é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, anunciada por Trump no seu primeiro dia no cargo. Essa decisão impacta no Brasil, que será o anfitrião da COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém. Sem o engajamento americano, o evento corre o risco de perder grande parte da sua relevância. Historicamente, os Estados Unidos desempenham um papel crucial nas negociações climáticas, tanto pela sua capacidade de financiamento quanto pela sua influência política. E por isso, sem esse suporte, o Brasil e outros países em desenvolvimento enfrentam maiores desafios para implementar medidas de proteção ambiental, com a ausência dos Estados Unidos da COP30 ameaçando apagar o evento no qual Lula deposita tantas esperanças para ganhar visibilidade internacional. Durante as eleições, Lula atacou duramente Donald Trump, com o presidente brasileiro dizendo apoiar Kamala Harris e chegando mesmo a dizer que Trump, na presidência, seria o nazismo com outra cara. Mas, após a tomada de posse de Trump, Lula afinou o discurso, dizendo que agora não quer briga com os Estados Unidos,
Mas as declarações já dadas não são, obviamente, apagadas e repercutirão sempre nas relações entre os dois países. As declarações dadas por Trump no primeiro dia no cargo também levantam questões importantes no campo militar, com as críticas ao BRICS e a insistência na hegemonia americana, sugerindo um aumento nas tensões globais, especialmente em regiões onde os interesses americanos e chineses colidem, como é o caso da América Latina. Para o Brasil, que busca ampliar a sua influência regional e global, isso significa navegar em um cenário diplomático cada vez mais complexo. A relação entre Brasil e Estados Unidos no campo militar sempre foi marcada pela cooperação, mas também por desconfianças. Com Trump de volta ao poder, o Brasil pode enfrentar pressões para alinhar-se mais claramente com Washington, especialmente em questões como a presença chinesa na América Latina e a defesa de rotas comerciais no Atlântico Sul. Além disso, o contexto global é de crescente militarização, com as tensões na Ucrânia, no Pacífico e no Oriente Médio influenciando diretamente as dinâmicas regionais. O Brasil, como membro do BRICS e com importantes laços militares com os Estados Unidos, precisa saber equilibrar os seus interesses sem comprometer a sua soberania ou as suas ambições de liderança no sul global. Há também questões legais na justiça brasileira que podem impactar negativamente as relações entre os dois países, com destaque para a briga entre o STF, representado por Alexandre de Moraes, com Elon Musk. Durante a campanha presidencial, Musk se aproximou de Trump, recebendo em troca um importante cargo na nova administração americana. Mas Elon Musk foi incluído por Alexandre de Moraes no gigantesco e interminável inquérito das fake news. O que significa que, na prática, o STF brasileiro está processando um importante membro do governo dos Estados Unidos. Considerando a forte pressão de senadores e congressistas republicanos que reagiram em força diante da recusa de Alexandre de Moraes em permitir a viagem de Bolsonaro para a cerimônia de posse de Trump, teme-se agora uma guerra jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos que pode levar a sanções que podem incluir até mesmo a cassação de vistos de entrada de juízes e personalidades políticas brasileiras. Com tudo isso tendo o potencial de contribuir para atrapalhar ainda mais as relações entre Brasília e Washington. Com Lula cada vez mais focado no Oriente, vendo na Rússia e na China, as donas do BRICS, uma alternativa melhor de desenvolvimento, e com Trump querendo a todo custo proteger a influência dos Estados Unidos sobre toda a América Latina, os desafios diplomáticos que o Brasil enfrentará nos próximos 4 anos para manter uma boa relação com a maior potência econômica e militar do mundo serão, com certeza, muito profundos e difíceis. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Are you from Brazil? I'm from Brazil. That's why they're involved, I guess. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. This is